Antes de qualquer coisa, eu quero te falar uma coisa importante. Se você chegou até aqui, muito provavelmente existe uma pressão que você já não consegue mais ignorar. Talvez quem perceba, talvez a empresa esteja crescendo, talvez o faturamento esteja aumentando e talvez as pessoas olhem de fora e pensem, ele está indo bem. Ah, ele tá super bem, o negócio dele tá indo super bem. Mas por dentro, algumas coisas, né? Algumas coisas começaram a pesar mais do que deveria. E eu conheço essa sensação. Conheço bem, por sinal. Porque durante muito tempo, eu achei que o problema era a falta de esforço, que era a falta de clientes, que era a falta de venda. Então, eu fazia mais, trabalhava mais, pensava mais, assumia mais responsabilidade, tentava resolver tudo sozinho. E sem perceber, eu comecei a entrar num estado onde a empresa crescia, mas a minha clareza, ela diminuía. O mais perigoso disso tudo é que no começo parece normal. Você chama de fase, correria, expansão, momento da empresa. Ah, esse é o momento da empresa. Só que existe um ponto onde crescer começa a consumir energia demais da sua mente só para continuar funcionando. E é exatamente aí que a maioria dos empresários, donos de negócios, fundadores, né, de empresas, os founders, começam a entrar num ciclo silencioso de exaustão. Você continua operando, continua entregando, continua vendendo, continua resolvendo, mas internamente, a pressão começa a aumentar numa velocidade que a estrutura emocional, a estrutura operacional e a estrutura comercial também, né, já não acompanha esse crescimento. E sabe o que que eu percebi? O problema raramente começa no corpo. Antes disso, a clareza já começou a diminuir. As decisões já começaram a pesar mais. O descanso, o descanso já não resolve mais como resolvia antigamente. Ah, só eu vou descansar e vai resolver. Hum. O crescimento começa a ter um custo invisível na sua vida e na do negócio. Foi justamente por isso que eu criei esse workshop. Não como mais um conteúdo motivacional, de alta performance individual ou de equipes, não como uma palestra sobre produtividade e muito menos como uma solução mágica. Eu criei esse encontro porque eu percebi uma coisa: crescer não deveria exigir pressão proporcional. Ao longo dos próximos dias, eu quero que você observe algumas coisas. Observe como você reage às pressões da empresa, quais decisões você vem adiando e o que está drenando, por exemplo, a sua energia no dia a dia. Analise de forma bem objetiva quais áreas do negócio parecem depender demais de você para continuar funcionando. E, principalmente, em quais momentos crescer começou a pesar mais do que deveria. Porque talvez o problema não seja a falta de capacidade ou de esforço. Talvez o problema seja a forma como o crescimento está sendo sustentado
Qual que é a estrutura por trás que está sustentando isso? E eu estou falando nesse exato momento da saúde mental. A estrutura da saúde mental. E no workshop eu vou te mostrar exatamente como identificar isso, porque isso acontece de uma maneira quase na totalidade dos negócios. Então, você vai entender como identificar isso, por que isso acontece, como funciona o PAB, o protocolo anticolapso, um mecanismo que eu criei na necessidade de não quebrar. E eu decidi compartilhar para bastidores, né, com empresários, founders, donos de negócios, que perceberam que não adianta crescer por fora enquanto a estrutura interna começa a colapsar por dentro. Então, assista tudo com calma, sem tentar consumir rápido, sem tentar maratonar, ok? Porque isso aqui não é sobre quantidade de informação, é sobre percepção. E talvez pela primeira vez em muito tempo você consiga olhar para o crescimento da sua empresa de uma forma completamente diferente.